Bom dia a todos. Nesse lindo domingo ensolarado que antecede o Natal, as comemorações do nascimento do nosso Mestre Jesus, e que a paz esteja com todos nós. Hoje nossa reflexão será sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, onde Kardec ele coloca o diálogo que acontece entre Jesus e Pilatos, que foi registrado pelo evangelista João, e ele conta assim, que Pilatos, tornando a entrar no palácio, chamou a Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é aqui. Não satisfeito, Pilatos pergunta novamente: Logo, tu és rei? Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse diálogo acontece quando Jesus foi preso pelos judeus e levado à presença do governador romano na Judéia para ser julgado. Ele havia sido julgado réu de morte pelos doutores da lei judaica, mas como a Palestina ela estava sob dominação romana, aos judeus não era permitido condenar à morte e nem matar ninguém. Por isso, Jesus foi levado a Pilatos para julgamento, porque os judeus eles queriam a pena máxima, que era a pena de morte. E não adiantaria ser uma acusação de caráter religioso, porque para os romanos que tinham outra religião e adoravam outros deuses, isso não significaria nada. Eles tinham de acusá-lo de alguma coisa mais grave, mais séria. Então, eles o acusaram de traição contra o governo romano. E para que o objetivo fosse alcançado, fizeram 3 graves acusações para Pilatos. A primeira, eles acusaram Jesus de agitar a nação. O que Jesus trazia era uma mensagem cujas bases se assentavam no amor ao próximo, no culto da verdade, na justiça e na transformação moral do ser humano. E os judeus discordavam dessa nova mensagem, dizendo que ele estimulava a desordem, mas, pelo contrário, ele encantava as pessoas com a sua mensagem de amor. O seu poder de comunicação era fascinante, fazia discursos com incrível sabedoria e atraía as multidões. Através dos seus ensinamentos, dava profundas lições aos homens. Ele ocupava-se em curar os enfermos, erguer o ânimo abatido daqueles que já tinham perdido a esperança, e acusá-lo de agitar e estimular a desordem era totalmente falso. A segunda acusação era de que ele proibia de pagar o tributo a César. A máquina do Império Romano era caríssima, a mordomia do imperador e dos senadores, bem como manter os seus exércitos, dependiam dos impostos pagos pelas regiões dominadas para que eles fossem sustentados. E Jesus não proibia que se pagasse o tributo a César. Ele apenas discorria sobre outro reino, onde não havia injustiças, nem lágrimas e nem dores. Foi quando os fariseus, doutores da lei judaica, o vieram tentar com a pergunta: é lícito pagar o tributo a César ou não? E ele respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O tributo pago a César dependia do suor do trabalho. O tributo pago a Deus não dependia do dinheiro, bastava um coração simples e disposto a amar.
O que Jesus queria ensinar aos homens é que procurassem em primeiro lugar o reino de Deus, que percebessem que a vida humana, embora seja bela, ela é breve, e que enxergassem um mundo que ultrapassa a esfera material, que vai além dos limites físicos que nós enxergamos e sentimos. E a terceira acusação era de que ele queria se fazer rei. O mestre de Nazaré não queria se fazer rei. Ele não disputava o poder na terra dos homens, cobiçado pela ambição e conquistado pela força e pela malícia. Embora possuísse todos os atributos para ser o mais brilhante rei, pois ele era lúcido, sábio, eloquente, justo, amável, sereno, equilibrado, ele não queria o trono político. Ele não viera para conquistas materiais. Seu objetivo era despertar no coração das pessoas o desejo do bem e da paz. Os seus seguidores, sim, é que queriam fazê-lo rei, porque impressionados com o seu poder e com os seus discursos, viam nele o libertador de Israel, que iria instalar na terra um novo reino. O povo desejava ardentemente um Messias político, que o libertasse do jugo romano e depois o beneficiasse com a generosidade de um príncipe rico e indulgente. Mas Jesus queria ser apenas rei no coração humano. E foi então por causa desta terceira acusação que Pilatos pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E ele responde: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Jesus, então, era rei, mas só que a sua realeza era uma realeza inteiramente espiritual. Com estas palavras, ele se refere claramente à vida futura, meta que se destina à humanidade, devendo ser a maior preocupação do homem na terra. E que este reino, ele não é de caráter material, constituído de riqueza e poder. É um reino inteiramente espiritual, centrado na paz, na fraternidade, na verdade e no amor. E só tem acesso a ele aqueles que vivem de acordo com a lei de Deus. E no final, quando ele diz que o seu reino ainda não é aqui, é que esse seu reino só será realmente aqui quando todos se amarem fraternalmente, independente da cor, raça ou a religião de cada um. Ou quando também nos amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Quando nós vivermos num mundo de comunhão, onde o que é bom para mim também é bom para todos. E em todo o seu apostolado, a vida futura, a continuidade da vida após a morte do corpo físico, foi sempre o ponto central dos seus ensinamentos. Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais, eles não teriam nenhuma razão de ser. E uma dessas lições que Jesus nos deixou está na parábola do rico e Lázaro, que consta do Evangelho de Lucas como um conselho salutar e notável. Através desta parábola, que é um ensino alegórico, uma história simples, mas que traz um ensino de fundo moral e de alcance espiritual, ele representou o que se passa no plano espiritual, afirmando que a nossa vida, depois que deixamos o corpo físico, é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. E a parábola que ele conta é assim: que havia um homem rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente.
E havia também um pobre homem chamado Lázaro, estendido em sua porta, coberto de chagas, desejoso de alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães viam lamber-lhe as feridas. E o pobre homem morreu e foi levado aos anjos para junto de Abraão. Abraão foi o patriarca dos hebreus, alta personagem do Antigo Testamento. E um dia também o rico morreu e teve o inferno como sepulcro. E o rico, encontrando-se atormentado, levantou os olhos e viu ao longe Lázaro junto de Abraão. E ele clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. E, além disso, entre nós há um grande abismo, de modo que os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para cá. E qual então a moral da história? O rico gozou no mundo e sofreu após a sua morte, e Lázaro sofreu no mundo, mas gozou junto a Abraão. A imortalidade da alma, ela é preconizada por quase todas as religiões, mas a maneira de como essa alma imortal vive foi a doutrina espírita que trouxe uma grande contribuição para compreendermos como é a vida após a morte do corpo físico. E não são hipóteses nem crenças baseadas em suposições, são fatos produzidos pelos espíritos, aqueles mesmos que viveram aqui no plano físico e que agora, em outra dimensão, vêm nos esclarecer o que se passou e o que se passa com eles. Com o estudo dos fenômenos produzidos pelos espíritos através dos médiuns, nós passamos a conhecer efetivamente que a vida continua e como tudo isso acontece. Com o espiritismo, é possível compreender a realidade da reencarnação, que deixa de ser mera hipótese e passa a ser uma lei natural. Entendemos que somente através das reencarnações sucessivas é que teremos condições de adquirir as virtudes necessárias para poder um dia habitar este reino que Jesus nos falou. Nós somos seres imortais e, através das várias jornadas no mundo, nós aprimoramos qualidades e aparamos as imperfeições. E com esses conhecimentos da vida espiritual que a doutrina espírita nos oferece, podemos compreender melhor a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, ele havia sofrido na terra, ele passou pela dor, pela miséria, ele foi privado das delícias do mundo, mas ele acreditava num Deus supremo que lhe concedera aquela existência de expiação e provas para que ele reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também se descuidado das coisas divinas e só tratado dos prazeres passageiros do mundo. Lázaro saldara a sua conta e, ao desencarnar, conquistara o reino de liberdade e luz que Deus concede a todos que cumprem a sua lei. E o rico, que passou a vida toda a se fartar esplendidamente, a desprezar os pobres, a desprezar Deus, a viver somente pelo prazer, quando morreu, ele não pôde continuar a viver como vivia, porque a sua realeza terrena acabara ali.
Ele já havia se fartado com os prazeres da terra. Ele não podia fartar-se depois com os prazeres do céu, porque não os havia buscado, e ele nem havia adquirido o tesouro com que se conquistam as coisas do céu. Ele teria que vir novamente ao mundo para aprender a viver fraternalmente e assim seguir adiante em novas jornadas evolutivas. Tanto a pobreza extrema como a riqueza, elas são provas difíceis para o espírito. A riqueza talvez seja a mais difícil, porque nos coloca numa posição de maior acesso aos prazeres do mundo, facilitando o descuido da alma. Mas a riqueza, de modo algum, ela não é um empecilho para a conquista do reino de Deus. Se Deus a coloca na mão de alguns, é para que dela saibam se servir e produzir boas obras. E nem tampouco condena os gozos terrenos. Ele condena, sim, o abuso que causa prejuízo à alma. Foi o que aconteceu com o homem rico da parábola. Ele descuidou-se das coisas da alma. A literatura espírita está repleta de depoimentos sobre a realidade do espírito, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier. São preciosos ensinamentos que nos alertam que somente pela prática da caridade, do amor ao próximo, é que teremos acesso a esse reino que Jesus nos falou. E Kardec, ele deixa registrado uma mensagem recebida na cidade de Havre, no ano de 1863, onde conta o depoimento mediúnico de uma rainha da França, de como estava a sua situação no plano espiritual. E ela então conta assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra, que carreguei comigo da minha realeza terrestre. Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida ali como uma soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque eles não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta ambição sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino é preciso abnegação, humildade, a caridade em toda a sua prática celeste e benevolência para com todos. Aqui não se pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Os homens, eles correm atrás dos bens terrenos, como se os devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles percebem que descuidaram dos únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem dar acesso a ela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem de Deus, é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. A vida futura, ela é um princípio, ela é uma lei da natureza, cuja ação ninguém consegue nem conseguirá fugir.
E quem compreende que a vida continua e que a justiça divina, o princípio de causa e efeito, não dormem e que ninguém poderá escapar impunemente dessas leis, com certeza se orientará na vida de uma maneira diferente. Dará mais valor aos bens do espírito, que é o saber, as virtudes, as boas obras, e aí tudo isso passará a ser considerado e mesmo buscado como os nossos bens maiores. E se nós queremos realmente conquistar este reino que Jesus nos falou, lembremos-nos de suas próprias palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Dizendo isso, ele deixou bem claro para a humanidade qual o caminho a ser seguido para a conquista do reino de Deus. Então, quando Jesus diz a Pilatos: meu reino não é deste mundo, ele se referia a um reino espiritual que se manifesta na vida futura através da prática do bem e do amor ao próximo. Um reino onde há somente corações puros e desinteressados. E numa outra ocasião ele também disse que o reino de Deus está dentro de vós, afirmando que esse reino, ele também é uma coisa interior, um estado de felicidade do espírito e, portanto, ele está dentro de cada um de nós. E se esse reino está dentro de cada um, então ele está em todos os lugares onde a justiça, o amor e a caridade se manifestam plenamente. A reflexão de hoje, meu reino não é deste mundo, é um convite à nossa transformação interior e à nossa colaboração na construção de um mundo melhor, para que transformemos esse lindo planeta Terra num lugar mais belo e agradável de se viver. E isso depende de quem? Só depende de nós. Muito obrigada pela atenção de todos, pelo carinho, e eu aproveito também para desejar a todos um lindo e abençoado Natal e que o novo ano seja de muita saúde, alegrias e progresso espiritual. Muito obrigada e um ótimo domingo.